Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é sábado, 1º de abril. Hoje completamos 156 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Excepcionalmente, neste sábado, nós estamos fazendo a leitura agora às 7 horas da manhã, para que possamos ter mais tarde, isso horário do Brasil, para que mais tarde, às 13 horas, possamos assistir à conferência geral, que será transmitida pelas mídias sociais e tudo mais. Muito bem, hoje nós vamos ler o capítulo 56 de Alma. Elamã envia uma epístola a Moroni, relatando a situação da guerra com os lamanitas. Antipos e Elamã obtêm uma grande vitória sobre os lamanitas. Os 2.000 jovens filhos de Elamã lutam com força miraculosa e nenhum deles é morto. Versículo 1, aproximadamente 62 a.C. Versículos de 2 a 19, aproximadamente 66 a.C. Versículos 20 a 57, aproximadamente 65 a 64 a.C. E então aconteceu que no começo do 30º ano do governo dos juízes, no 2º dia do 1º mês, Moroni recebeu uma epístola de Elamã relatando as condições do povo naquela parte da terra. E são estas as palavras que escreveu, dizendo: Meu amado irmão Moroni, tanto no Senhor como nas tribulações de nossa guerra, eis que, meu amado irmão, tenho algo a dizer-te com relação à nossa guerra nesta parte da terra. Eis que 2.000 dos filhos daqueles homens que Amon trouxe da terra de Nefe, ora, sabemos que eram descendentes de Lamã, que era o filho mais velho de nosso pai Leí. Ora, não necessito repetir suas tradições ou sua incredulidade, pois conhece todas essas coisas. Basta-me, portanto, dizer que 2.000 desses jovens pegaram em armas de guerra e desejaram que eu fosse seu comandante e saímos a defender nosso país. E agora, sabes também do convênio que seus pais fizeram de que não pegariam em armas de guerra contra seus irmãos, para derramar sangue. No 26º ano, porém, ao verem as angústias e tribulações que padecíamos por eles, estiveram a ponto de quebrar o convênio que haviam feito e pegarem armas de guerra em nossa defesa. Mas não permiti que quebrassem o convênio que haviam feito, acreditando que Deus nos fortaleceria, de modo que não padeceríamos mais, se eles cumprissem o juramento que haviam feito. Eis que, porém, algo que nos podemos alegrar muito, pois eis que no 26º ano, eu, Elamã, marchei à frente desses 2.000 jovens para a cidade da Judéia, a fim de ajudar Antipos, a quem havias nomeado chefe do povo naquela parte da terra. E eu incorporei meus 2.000 filhos, porque são dignos de ser chamados filhos, ao exército de Antipos, e, com essa força, Antipos alegrou-se imensamente, porque eis que seu exército havia sido reduzido pelos lamanitas, que haviam matado um grande número de nossos homens, razão pela qual temos motivo para lamentarmos. Não obstante, podemos consolar-nos quanto a isto. Eles morreram por causa de seu país e de seu Deus. Sim, e são felizes. Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário aqui. Eles morreram em defesa de seu país e de seu Deus. E são felizes. E eu fico pensando, queridas irmãs, queridos irmãos, como é maravilhoso podemos terminar nossa jornada aqui na Terra sendo felizes e partindo para um paraíso de nosso Deus, sentindo alegria, paz no coração por ter vivido o Evangelho do Salvador Jesus Cristo em nossos dias nesta Terra. É um bom comentário, né? Isso enche nossa vida de esperança, de paz. Muito bem, vamos continuar aqui, versículo 12. E os lamanitas tinham também conservado muitos prisioneiros, todos eles capitães-chefes, porque nenhum outro o haviam deixado com vida.
e supomos que eles estejam agora na terra de Neve, caso não tenham sido mortos. E agora, estas são as cidades que foram ocupadas pelos lamanitas com derramamento de sangue de tantos de nossos valentes homens. A terra de Mante, ou seja, a cidade de Mante, e a cidade de Zezoron, e a cidade de Cumene, e a cidade de Antípara. E são essas as cidades que ocupavam quando eu cheguei à cidade da Judéia e encontrei Antipas e seus homens trabalhando com toda a sua força para fortificar a cidade. Sim, achavam-se abatidos física e espiritualmente, porque haviam guerreado valorosamente durante o dia e trabalhado durante a noite para conservar suas cidades, e assim haviam sofrido grandes aflições de todo tipo, e estavam então determinados a vencer neste local ou a morrer. Portanto, bem podes imaginar que esta pequena força que trouxe comigo, sim, aqueles meus filhos, proporcionou-lhes grandes esperanças e muita alegria. E então aconteceu que, quando descobriram que Antipas havia recebido um reforço maior para seu exército, os lamanitas viram-se obrigados, por ordem de Amorom, a não lutar contra a cidade de Judéia, ou seja, contra nós. E assim fomos favorecidos pelo Senhor. Portanto, se nos tivessem atacado nesse estado de fraqueza, teriam talvez destruído nosso pequeno exército, mas assim fomos preservados. Haviam recebido ordem de Amorom de conservarem as cidades conquistadas. E assim terminou o ano 26º. E no começo do 27º ano, havíamos-nos preparado para defender tanto a nossa cidade como a nós mesmos. Ora, estávamos desejosos de que os lamanitas nos viessem atacar, porque não desejávamos atacá-los em suas fortificações. E aconteceu que colocamos espias em vários lugares para observar os movimentos dos lamanitas e impedir que eles passassem por nós durante a noite ou durante o dia para atacar nossas outras cidades situadas ao norte. Porque sabíamos que nessas cidades eles não eram suficientemente fortes para enfrentar os lamanitas. Portanto, queríamos cair sobre eles em sua retaguarda caso passassem por nós, e assim cobrir-lhes a retaguarda ao mesmo tempo em que eram atacados pela frente. E supunhamos poder dominá-los, mas eis que fomos frustrados nesse nosso desejo. Eles não se atreveram a passar por nós com todo o seu exército, nem com uma parte dele, temendo não serem suficientemente fortes e caírem. Tampouco se atreveram a marchar contra a cidade de Zaraenla, nem ousavam atravessar a cabeceira do rio Sidom para chegar à cidade de Nefia. E assim, com suas forças, estavam determinados a conservar as cidades que haviam conquistado. E então aconteceu que no 2º mês desse ano, muitas provisões nos foram trazidas pelos pais daqueles meus 2.000 filhos. E também 2.000 homens nos foram enviados da terra de Zaraenla. E assim estávamos preparados com 10.000 homens e com provisões para eles e também para suas esposas e seus filhos. E os lamanitas, vendo assim que nossas forças aumentavam diariamente e que previsões chegavam para nosso sustento, começaram a ficar com medo e a sair para ver se lhes era possível impedir que continuássemos a receber provisões e reforços. Ora, quando vimos que os lamanitas começaram a inquietar-se, pensamos em utilizarmos de um estratagema contra eles. Portanto, Antipas ordenou que eu marchasse com meus filhinhos para uma cidade vizinha, fazendo parecer que transportávamos provisões para uma cidade vizinha. E devíamos passar perto da cidade de Antípara, como se estivéssemos indo a uma cidade mais adiante, nas fronteiras junto à costa. E aconteceu que seguimos como se estivesse levando nossas provisões para aquela cidade. E aconteceu que Antipas saiu com parte de seu exército, deixando o resto para defender a cidade. Ele, porém, não seguiu senão depois de haver eu marchado com meu pequeno exército e me aproximado da cidade de Antípara. Ora, na cidade de Antípara estava concentrado o exército mais forte dos lamanitas, sim,
o mais numeroso. E aconteceu que, quando foram informados por seus espias, saíram com o seu exército e marcharam contra nós. E aconteceu que fugimos deles para o norte. E assim fizemos com que o mais poderoso exército dos lamanitas nos seguisse. Sim, até a uma considerável distância, de modo que, quando viram que o exército de Antipas os perseguia com toda a sua força, não se voltaram nem para a direita nem para a esquerda, mas continuaram a perseguir-nos em linha reta. E supomos que era seu intento matar-nos antes que Antipas os alcançasse, e isso para não serem cercados por nossos homens. E então Antipas, vendo o perigo por que passávamos, apressou a marcha de seu exército. Mas eis que anoiteceu, e por isso eles não nos alcançaram nem foram alcançados por Antipas. Portanto, acampamos para passar a noite. E aconteceu que, antes de amanhecer, eis que os lamanitas se puseram a perseguir-nos. Ora, não éramos suficientemente fortes para lutar com eles. Sim, eu não permitiria que meus filhinhos caíssem em suas mãos. Portanto, continuamos nossa marcha rumo ao deserto. Ora, eles não ousavam voltar-se nem para a direita nem para a esquerda, por temerem ficar cercados. E eu também não me voltava nem para a direita nem para a esquerda, temendo que me alcançassem e não pudéssemos enfrentá-los, e que eles nos matassem e escapassem. Prosseguimos, pois, na fuga pelo deserto todo aquele dia até que desceu a noite. E aconteceu novamente que, ao amanhecer, vimos os lamanitas sobre nós e fugimos deles. Mas aconteceu que eles não foram longe em sua perseguição, e era a manhã do 3º dia do 7º mês. E agora, se haviam sido alcançados por Antipas, não sabíamos. Mas eu disse a meus homens: eis que não sabemos se pararam com a intenção de que marchemos contra eles para nos apanharem em uma armadilha. Portanto, que dizeis, meus filhos? Quereis ir combatê-los? E agora eu te digo, meu amado irmão Moroni, que eu nunca presenciara tão grande coragem, não, nem entre todos os nefitas. Pois como eu sempre os chamara meus filhos, visto que eram todos muito jovens, responderam-me: Pai, eis que nosso Deus está conosco e não permitirá que sejamos vencidos, então avancemos. Não mataríamos nossos irmãos se eles nos deixassem em paz. Portanto, vamos para que eles não derrotem o exército de Antipas. Ora, eles nunca haviam lutado, não obstante, não temiam a morte e pensavam mais na liberdade de seus pais do que em sua própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiram-me as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos de que nossas mães o soubessem. E aconteceu que voltei com meus 2.000 contra os lamanitas que nos haviam perseguido. E então eis que o exército de Antipas os havia alcançado e iniciara-se uma terrível batalha. O exército de Antipas, fatigado por essa longa marcha em tão curto espaço de tempo, estava prestes a cair nas mãos dos lamanitas. E não houvesse eu voltado com meus 2.000, eles teriam conseguido seu intento. Porque Antipas caíra pela espada e também muitos de seus comandantes, em virtude do cansaço causado pela rapidez de sua marcha. Portanto, os homens de Antipas estavam confusos por causa da queda de seus comandantes. Começaram a ceder terreno aos lamanitas. E aconteceu que os lamanitas tomaram coragem e começaram a persegui-los. E estavam assim os lamanitas a perseguir com grande vigor, quando Elamã surgiu na sua retaguarda com seus 2.000, e começaram a matá-los em grande número, e de tal forma que todo o exército lamanita se deteve e voltou-se contra Elamã. Ora, quando os homens de Antipas viram que os lamanitas se haviam virado, reuniram seus homens e tornaram a atacar a retaguarda dos lamanitas. E então aconteceu que nós, o povo de Neve,
o povo de Antípos, e eu com meus 2.000, cercamos os lamanitas e matamos-los, sim, a ponto de verem-se obrigados a depor suas armas de guerra e também a entregarem como prisioneiros de guerra. E então aconteceu que quando eles se renderam a nós, eis que contei o número dos jovens que haviam lutado comigo, temendo que muitos deles tivessem sido mortos. Mas eis que, para minha grande alegria, nenhum deles havia caído por terra. Sim, haviam lutado como que com força de Deus. Sim, nunca se soube de homens que tivessem lutado com força tão miraculosa e com tal vigor caíram sobre os lamanitas que os atemorizaram. E por essa razão os lamanitas entregaram-se como prisioneiros de guerra. E como não tínhamos lugar para nossos prisioneiros de modo a vigiá-los e mantê-los longe dos exércitos lamanitas, mandamos-los, portanto, para a terra de Zaraenla, com parte dos homens de Antípos, que não haviam sido mortos. E o restante reuni a meus jovens amonitas e retornamos à cidade de Judéia. E assim nós concluímos esta leitura de sábado de manhã, dia de conferência. Muito bem. Agora eu queria só enfatizar um pequeno versículo nesta leitura toda. É o versículo 47. Não duvidavam que Deus os livraria. Os jovens haviam sido ensinados por suas mães que se eles acreditassem em Deus, Deus os livraria. E assim eu tirei aqui um grande ensinamento para os nossos dias, queridas irmãs, queridos irmãos. Existe o Deus dos céus, um Deus maravilhoso, nosso Pai Celestial. Temos seu Filho amado, Jesus Cristo, que veio a esta terra para nos resgatar da morte, do pecado e nos livrar deste afastamento espiritual que temos de Deus. Veio nos resgatar para que pudéssemos voltar um dia à presença de nosso Pai Celestial como seus filhos amados. O Salvador Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é aquele que expiou, pagou o preço para que nós, arrependendo-nos, pudéssemos receber todas as bênçãos da expiação, mesmo as bênçãos de ressurreição e poder se apresentar puro e limpo diante de Deus. E aqui nós aprendemos que se nós não duvidássemos do Salvador Jesus Cristo, não duvidássemos do nosso Pai Celestial, o Senhor nos livraria. Que possamos nos achegar ao Salvador Jesus Cristo com esse tipo de fé que os 2.000 jovens tinham. Porque Ele pode, Ele sabe como nos salvar e nos libertar, como nos resgatar. Eu desejo a todos vocês uma ótima conferência, que possam sentir a influência do Espírito, ficar atentos às palavras do profeta e dos demais apóstolos e líderes gerais da igreja. E que possamos sair desta conferência cheios de alegria, com muitos ensinamentos, para continuarmos firmes na jornada da vida. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos, e até amanhã, domingo de manhã, 7 horas. Tchau!